Vamos olhar para aquela pesca de Lucas 5, onde Jesus faz com que Pedro volte ao mar, lance a rede, e aí Pedro então vai trazer os peixes. Tanto peixe que tinha na rede de Pedro, que chama os barcos que estavam à sua volta, para que encheram os barcos de peixe também. Foi uma bênção para todo mundo, sim ou não? O que Jesus falou para Pedro fazer, quando Pedro, depois de lavar as redes, Jesus chama ele para uma mensagem e pede o barco emprestado dele. Jesus vai ministrar sobre as pessoas que estavam na areia, e por causa da acústica, ele vai alcançar aquelas pessoas. Pedro estava no barco ouvindo aquela mensagem. Depois ele diz uma coisa para Pedro: Pedro, volte ao mar e lança a rede. Pedro vai dizer: Senhor, mas essa noite eu não peguei nada, mas sob, quer dizer, debaixo da autoridade da sua palavra, né? Não sobre, mas sob, né? Submissão, sobre a tua palavra, eu vou voltar e vou lançar a rede. Aí Jesus dá uma instrução para ele, quem sabe? O que Jesus falou para ele fazer? O quê? Ir aonde? Mais fundo. Então, o peixe estava lá, não estava? Estava lá ou Deus criou os peixes na hora? Jesus criou. Não, o peixe estava no mar. Apenas ele não sabia onde estava. Jesus dá o código. Está onde? No lugar mais fundo. Então, na profundidade estavam os peixes. Ele volta, vai no que é mais profundo e lança a rede. O que está lá? Os peixes. Faltava o quê? Uma direção. Todo pescador, quando vai para o mar, ele vai pescar, ele sabe onde está o peixe? Não, alguns barcos hoje, né, inclusive de pesca, tem aquele sonar que mostra e tal, mas um barco comum na época de Cristo, nos dias de hoje, se você pegar um barquinho aí na Baía de Guanabara, você vai ter que fazer o quê? Eu acho que aqui tem peixe e vai jogar ali a isca, não é? E a isca vai estar ali, e se morder, se não morder, você vai para outro lugar. Alguém aqui é pescador, não? Não? Só um jovem lá? Mas você é pescador de lançar a rede ou de pegar peixe? Pega peixe? Mais ou menos? Ah, não mergulha no mar? Uau! Mergulhador. Então vamos lá, mas ninguém pesca aqui? Ninguém nunca pescou? Quem já ficou lá levou 1 quilo de camarão e alimentou toda a família? Família toda feliz, não é? Eu lembro uma vez que nós fomos para Arraial do Cabo, sei lá, foi Arraial do Cabo. E eu falei assim, peguei a vara, todo bobo, falei assim, eu vou pescar, prepara aí que eu vou trazer o almoço. Passei na tendinha, comprei 1 quilo de camarão. Gente, aquela família ficou tão feliz, aquela família que estava lá embaixo do mar, porque quando beliscava, eu puxava, trazia só a casca. E o detalhe, eles são rigorosos, eles comem camarão sem casca. E aquele tempo todo a gente tem dificuldade porque não sabe onde está. Você joga e vai que passa ali alguém e descubra alguma coisa interessante. Olha que coisa forte. Mas eu quero dizer para você hoje que durante 4 semanas, esse mês teve 5 semanas, não foi? 5 terças. Então, durante 4 semanas, nós aprendemos e falamos de homens que tiveram que ampliar a visão para entender o momento. Um deles que eu lembro com muita força, foi um culto muito especial, porque foi o primeiro culto que nós tivemos nesse mês de agosto, não sei se você vai lembrar, mas onde eu falei sobre o cego de Jericó, que era o único cego que enxergava. Porque a partir do momento que ele ouve dizer, olha, o que está acontecendo aí? Ah, o mestre está passando aqui, Jesus está passando. Então ele levanta e começa a gritar. Ele ampliou a sua visão mesmo sem enxergar. Ele encontrou uma oportunidade. Oportunidade não é dada, a gente que cria. Ok? Se você esperar alguém lembrar de você, você está frito. Nós criamos as nossas oportunidades em momentos como esse. Então, falamos de pessoas extraordinárias, mas hoje eu quero falar de uma coisa muito óbvia. Porque nem sempre, né? Está calor aqui, não está? Estou sentindo calor na igreja, não está não? Está tudo bem aí? Alguém está com calor? Uma pessoa? Uma perdeu, irmã. Aí perdeu. 2, 3, 4, 5, 6.
Flamengo não conta, tira 6, fica... É o preço, irmão. Vim aqui com essa camisa, é o preço. Vai ficar no calor só por causa dele, a culpa é dele. A questão é que quando, nem sempre, no lugar mais profundo, está as maiores revelações. E eu quero fazer uma metáfora para que você possa compreender isso. Por favor, se conecte comigo agora, não deixa nada distrair você. Tá? Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você está no mar profundo, quando você olha para o mar, o que você vê? A profundidade dele? Você consegue ver a profundidade dele? Não. O que você vê? A superfície. Só a superfície. Sim ou não? Mas se você estiver num lugar raso, com uma água límpida, e tiver com água até aqui, até o joelho, quando você olhar para baixo, o que você vê? A profundidade. Porque você vê a areia, você vê o seu dedo, você vê sua unha, você vê as pedras, você vê a concha. Existem profundidades que estão no raso, mas por serem raso, e a gente conseguir ver, nós não percebemos, porque estamos o tempo todo indo no lugar mais fundo buscar alguma coisa, enquanto a maior profundidade está no lugar que é raso. Eu não sei se você está começando a entender o que Deus quer falar com você nessa manhã, porque hoje eu quero, nessa noite, porque nós vamos hoje entender coisas que são óbvias e poderosas e que nós não damos valor, porque estamos vendo. E quando estamos vendo, nós queremos buscar sempre o que não vemos. Por isso muitas pessoas vão na igreja para saber o futuro, né? Então, eu queria saber o motivo da pessoa receber uma profecia ou ser abençoado com uma profecia, se ela não consegue se movimentar no presente. Qual seria o sentido da profecia? Nenhum. Ou, para que eu quero saber, ou como é que eu vou chegar lá? Para que eu quero saber onde eu vou chegar, se eu não vou fazer nada daqui para frente para chegar lá? Então nós estamos buscando coisas, ou revelar o que é profundo, o que é isso, o que é aquilo, tudo bem, mas nós não conseguimos ver no lugar profundo o que está lá dentro. Mas no raso a gente consegue ver. E isso é muito poderoso. É muito poderoso. Eu quero fazer um paradoxo de uma mensagem que eu ministrei aqui quando eu falei de Abraão. Abraão, que foi na semana passada, que Abraão, quando olha para o céu, e ele teve que olhar quando Deus o conduziu para fora, depois de tantos anos esperando Deus fazer a promessa se cumprir na vida dele, depois de tantos anos aguardando a promessa, chega um momento que ele está chateado, está sem fé, ele está desesperançado. E aí Deus então manda ele sair da tenda e olhar para o céu. Aquilo teve um significado, sim ou não? E por causa dele olhar para o céu, e ele acreditou em olhar para a estrela, Deus não fez nada acontecer. Deus naquele momento não fez Sara ficar grávida, apenas mostrou o céu. E cada estrela que representava no céu, ele mostra e diz o seguinte: a cada um dessas estrelinhas será assim a tua descendência. Ele olha aquilo, ele se conecta com aquilo de uma forma tão poderosa, que ele crê, e a Bíblia diz que isso foi dado a ele o direito por justiça. Então quer dizer, ele foi meritocracia. Você creu, então você vai viver isso. Porque Deus mostra, se a gente crê, a gente recebe o carimbo de Deus na nossa carta, dizendo: toma aí agora, porque você creu. Nada é impossível para aquele que crê, assim diz a Bíblia. Amém? Algo extraordinário. Isso é a profundidade. Deus mostrou o quê? A profundidade, aquilo que Abraão não conseguiu ver no fundo, porque no fundo a gente só vê a superfície. Deus tem que nos pegar e nos levar para nos mostrar o que é profundo, como fez com Pedro. Vai no lugar mais profundo e lança, porque Pedro não sabia, ele não enxergava na profundidade o peixe embaixo. Mas hoje eu quero falar sobre o que está no raso, então, bispo, que seja tão profundo. E aí que a coisa agora vai. Eu quero que você, por favor, participe desse culto comigo.
porque hoje o meu coração mistura de alegria com choro, com um monte de coisa, porque essa mensagem é muito poderosa. E eu estou ministrando para você o que Deus falou comigo ontem, hoje, e 2 dias de um ressignificado tão forte, de um levantar, de colocar de pé, de dar um significado a um monte de coisa que estava se perdendo, sabe? Oh, glória! Quando Deus amplia a visão, Ele levanta você, Ele te coloca de pé. Mas o mais interessante é que eu quero olhar e quero pensar, não no que Abraão viu, mas no que Deus viu. Aí eu pergunto para você, o que Deus viu naquele velho? É sobre isso que eu quero pregar. O que está no raso, o que a gente não vê. O que Deus viu num senhor de 75 anos, com o corpo amortecido, a sua mulher estéril? O que Deus viu nele? Ao ponto de chamar ele e dizer, eu vou fazer uma promessa e uma aliança com você. Para pensar nisso. Não é o que Abraão viu, o que aconteceu através da fé de Abraão, é o que Deus vê primeiro, antes de Abraão ver. Deus o viu primeiro. Isso é óbvio, está no raso, a gente vê, mas não enxerga. Hoje eu quero fazer você entender uma coisa que é a coisa mais poderosa do Evangelho, é entender o que você está fazendo aqui hoje. Por que você está sentado nesse banco hoje, dentro de uma igreja? Porque um dia alguém te viu, cheio de defeito. Ninguém dava nada. Aliás, até hoje muita gente não dá nada por você. Um monte de gente não acredita em você. Jamais iriam pensar em fazer alguma coisa por você. E Deus chama um homem desse, eu fico imaginando a história, o que Deus viu em Davi, quando chegam os irmãos dele, forte, Eliabe, Elidabe e tal, é o que a gente vê, mas não consegue, porque a gente fica buscando o que está lá no fundo, e não consegue olhar o que está no raso, e é no raso que está a profundidade, porque a profundidade está naquilo que você consegue ver. Eu quero que você amplie a sua visão para entender o significado de Deus para conosco e não de nós para com Deus. Vamos começar a entender o que Paulo vai começar nas suas epístolas. Não tem como, eu teria que ler 60 versículos hoje. Quando Paulo vai dizer assim, olha, vai dizer para a igreja, dizendo assim, olha, presta atenção, não foi vocês que escolheram ele, foi ele que escolheu vocês. Então, Paulo está dizendo, primeiro, ele viu vocês. E quando Paulo fala isso, ele está falando sobre ele mesmo. Porque o que fez Jesus escolher no início da igreja, no crescimento apostólico, no momento que a igreja estava em expansão, no momento que a igreja estava crescendo, pessoas sendo convertidas, judeus abandonando o judaísmo, isso é loucura. Largando a fé judaica para se tornar cristãos. A igreja estava produzindo, crescendo, avançando. E nesse momento que a igreja está avançando, aparece um cara que perseguia cristão, que matava cristão. E aí Deus pega esse cara e diz assim, olha, eu quero você. Qual o sentido? Você sabia que Paulo nunca conseguiu pregar em Israel, em toda a sua vida? Porque o judeu nunca recebeu uma mensagem de Paulo. Onde Paulo ia, uma vez Pedro tentou introduzir ele em Jerusalém, e o povo diz assim, tira esse cara daqui que a gente vai matar ele. Porque ele matou o mártir da fé, que foi o diácono Estevão. Ele viu sendo morto, ele estava ali, mas um cara que tinha um potencial. Eu quero levar você a entender o que Deus viu em você. Pessoas comuns, aliás, homens do campo. O que Deus mandou Samuel falar com Jessé, acabou teus filhos? Não, ainda tem um que está lá no campo, chama ele. Por que ele? O cara do campo, acostumado com ovelha. Porque ele se tornou um matador de gigante, se tornou o maior general de exército de toda a tropa de Israel, um homem sem significado. Eu quero dizer para você que antes de você ampliar a sua visão, você precisa ampliar a sua visão no sentido de como Deus te vê. Se você começar a olhar e dar um significado ao que você está ouvindo hoje, você vai sair daqui se sentindo importante.
Você vai perceber que alguém ama tanto você, que não se importou com as coisas que você fez lá fora, com as festinhas, com as coisas, com as orgias, com as coisas que não tinha nada por que ver você, que ficava na festa do ketchup. Você que desfilava no Acadêmicos Unidos de Vila Kennedy. Para você que vivia nas bocas de fumo, cheirando a noite toda. Não tinha por que ele te ver, não tem sentido ele te ver. Mas Deus uma visão de Deus é tão poderosa, é tão grande, que ele olhou e falou assim: eu quero a Adriana, eu quero o Marcos, eu quero a Marcele. Que quando chegaram na igreja, o pastor Marco era surfistão de Saquarema. Era o garotão, Marcelo, agora é um pastor. O significado de tirar uma pessoa do mundo, que muitas das vezes, muitos de vocês estão aqui, chegaram na igreja e nem queriam ser crente. Quantas vezes você chegou aqui e falou assim: eu não quero ser crente, eu não vou ser crente. Falou não pro apelo, se converteu quando quis, quando bem entendeu, quando o cerco apertou. E por que Deus continua olhando para você e tendo uma visão ampliada? Um propósito de vida, porque está no raso, Ele está mostrando, olha, está aqui, olha o fundo, Ele está te mostrando o fundo. O teu final é um final de sucesso, de vida, de graça. Acredite naquele que te chamou, acredite naquele que te viu, que ninguém quer ver, que ninguém se importa com você. Não se importe com as pessoas que não estão te vendo, existe um que te vê, acredita em você, depositou dons em você, espirituais em você. Hoje eu vim para cá pensando: meu Deus, era um garoto que na minha mente tinha, sabe o que? Suicídio. Dentro de mim habitava um espírito de morte. Meu Deus, por que Ele me escolheu? E hoje eu aqui pregando para uma multidão de gente. Que coisa linda. Você é tão especial, que não foi você que veio aqui, foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, olha aí, para de se menosprezar, para de se sentir pequeno, para de deixar as pessoas te humilhar, para de deixar as pessoas humilharem você, rapaz. Se levanta a tua cabeça, porque aquele que te chamou é fiel. Toca no seu irmão, diga para ele: está no raso. Hoje eu não vim aqui pregar de um homem que ampliou a visão, eu vim pregar do homem de Israel, do Deus Todo-Poderoso, que olhou por uma nação e disse: eu serei com vocês, que destruiu reinos, que abalou povos em favor de um povo, que destruiu nações em favor de um povo. Eu estou falando de um Deus que destronou o diabo e que muitas vezes envergonhou o diabo, que você nem sabe de quantos livramentos ele te deu, só porque é você. Quantas vezes Deus pegou no seu mural do céu e estava lá os dias contados, porque todos os dias estão contados pelo Senhor, e no dia tal, de 2000 e tanto, Deus apagou e falou assim: não, ele não vai morrer hoje, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, como fez com Ezequias. Se valoriza, levanta a tua visão, entenda que aquele que te chamou é fiel para cumprir tudo que Ele te prometeu. Olha para o chão, consegue ver o seu pé? Aleluia, diga glória a Deus que eu vejo o meu pé. Quando estamos no mar e conseguimos olhar dentro do mar o que está no profundo, significa que você está olhando a imagem daquele que te criou. Meu Deus, eles não estão entendendo. Acho que vocês não estão entendendo. Eu estou dizendo para você que você não precisa ser um Abraão, que você não precisa ser um cego de Jericó, que você não precisa ser uma pessoa extraordinária para entrar no meio da multidão e tocar e ficar curado. Você apenas é o que Deus quer que você seja. Você será extraordinário. Se você assumir a sua postura como servo, se você assumir a tua postura como filho, se você entender que quando Ele te olha primeiro antes de você olhar para Ele.
Aí ele pega um jovenzinho desse daqui, fica de pé, pastor Felipe, eu falei que ia fazer isso com você hoje. Um jovenzinho não, que agora já é um senhor forte. Vem para cá, pastor Felipe. Isso. 17 anos atrás, esse garoto fica de pé. Era parecido com ele. Mas o tempo passou, ele ficou assim, vem cá. O tempo passou, ele ficou assim. Acho importante que a esposa dele o ama assim mesmo. Pega esse menino. Chegou aqui, era o MC. Qual era o nome do grupo? Fala. É testemunho, rapaz. Amém. Os Geniais. Não. O bonde dos Geniais. Enquanto nesse processo do grupinho dele, do bonde Geniais, estava ele, estava a Patrícia, que está leoa. Estava aquela outra menina lá, que é a esposa dele hoje. O cara passou a vida inteira na Vila Aqueles dançando para tomar uma Coca-Cola e uma coxinha. E lá... como é que era? A tua vida era isso, não era? Era isso. O pastor Caio não estava nisso. Estava ou não estava? Não. Ele dançava? Dançava. Não pode mentir. Não Não pode falar do meu genro. Ele dançava ou não? Dançava, tá bom. Então, você imagina esse pessoal todo cheio de pecado, cheio de namorada, chegou na igreja, porque eu tenho muita garota dando em cima de mim. Olhei para ele, a bispa olhou para ele e falou assim, garoto todo atribulado, cheio de problema, meu Deus do céu, foram muitos. Gente, hoje eu tenho um trauma de gabinete por causa dele. Ele fez todos os gabinetes de todos vocês juntos. Acabava o culto, eu não tinha para onde fugir, a igreja era pequena. E eu acabava o culto, eu falava que Deus te abençoe. Rica, já estava ele assim, Eu falava, o que foi, Felipe? Não, aí até um dia que ele botou um nagô no cabelo assim, né? Ficou assim, aí ele, eu queria saber que o senhor quer pecado. Eu falei, meu filho, usa se é pecado, não é pecado. Usa do jeito que você quiser, sai daqui. Todo atribulado. Aí Deus pega esse garoto, numa piscina que a gente tinha lá emprestada, desce nas águas, se batiza, começa a se converter. Aqui a foto dele aqui, cadê? Está por aí. A primeira lá em cima, como é que ele era feio, gente, né? Lá, vai, se batiza, nasce de novo, começa o garoto a aprender os princípios, e cai daqui, cai de lá, e tu, por que Deus olhou para você? Por que Deus olhou para... Não foi você que olhou para ele e falou, eu vou mudar, foi ele que olhou para você, escolheu você, aí foi, salvou a tua esposa que não queria nada com Jesus, a família, deixa para lá, e aí... Pegou a Patrícia, meu Deus, toda atribulada, o Jefferson atribulado, meu Deus, era muita gente atribulada nessa igreja, era muita atribulação, era muito demônio. E pior que não existe bala de prata, não existe alho, não tinha que orar, tinha que clamar, era pesado, e Deus foi transformando. Deus tem uma visão tão ampliada que para o mundo, talvez os amigos deles quando olham hoje falam assim, você se tornou pastor, cara, que loucura. Mas Deus olhou e falou assim, não, eu quero ele para mim. E hoje ele é pregador do evangelho. A sua esposa é uma intercessora na igreja. Vai na casa das pessoas fazer visita e falar do amor de Deus. Mas lá atrás era só no... qual a diferença entre o pai? Eu não posso cantar essas coisas, meu Deus, tem que mudar isso. Todo mundo conhece essa aqui. Conhece ou não conhece? Quem conhece? Qual a diferença? Manda os mentirosos. E aí naquele momento foi sendo convertido, foi crescendo, ordenei ele a obreiro, ordenei ele a diácono, ordenei ele a presbítero, ordenei ele a pastor, e até aqui o Senhor entregou. Aí pega uma vida transformada, olha para você, olha para a irmã que deu testemunho aqui no domingo, que eu estou impactado, cadê a Rogéria? Rogéria está por aí? Hoje não veio? Rogéria. Não, mas eu creio que ela não está perto daquele negócio que ela falou. Então você pega e você vê um homem de Deus, olha para você quem você era, não tinha valor para ninguém,
Quantas vezes a família te humilhou, pesou a mão sobre a sua vida, fez você se sentir um ninguém, um derrotado. Não é ampliar a visão para você ser o melhor. Entenda que antes de você ampliar a sua visão, Deus ampliou a sua visão para enxergar você. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: para muita gente você não valia nada. Só servia para dançar. Mas Deus te chamou para coisas grandes. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão aí, ó, e diga: eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu sou importante para Deus. Eu sou imagem e semelhança. E toda sorte de bênçãos virá sobre a minha vida. Aleluia. 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 Eu estou olhando aqui. É muito forte. Estou olhando aqui o Davi Ferreira. Né, tomou uma descarga violenta. Quantos volts você tomou? Você caiu? E caiu. Quanto altura? Andares? Metros? Meu Deus. Está aí. Aí. Aí Deus olhou para ele e botou a mão aqui assim, ó. Eu vou te dar grande pregador da palavra, compositor e tudo, porque Deus olhou para ele e falou assim: eu quero você. Eu não quero aquele bonitão lá, cheirosão, não, eu quero você. Quando Deus olhou para mim, eu falei: eu quero você, garotão. Quero você, garotão. Porque eu ainda sou um garotão. Eu quero você, garotão. Como tem aqui o morenão. Cadê o morenão? O morenão está aí. Olha lá o morenão. Então, eu quero você. E aí você, nesse chamado, a gente diz assim: não é para mim isso. Não, isso aqui é para outra pessoa. Quantas vezes abortamos nossos sonhos porque nós aplaudimos o outro do lado e falamos: isso aqui é só para ele, e porque você não acredita que é para você. Mas o Deus que te chamou, Ele não chamou só para te salvar, Ele te chamou para te salvar e para dar um significado na sua vida, para fazer a sua vida ter algum significado. Diga glória a Deus. Diga: eu não sou qualquer pessoa. Diga: eu não sou qualquer pessoa. Repita comigo: no Brasil, 30% da população é evangélica. Eu faço parte desse 30%. Só que você precisa entender que tem 70% que estão fora disso. Você tem que dar um sentido a isso. Por isso estamos aqui, para poder ir lá pregar para esses 70% e dizer: olha, tem alguém que te vê como a tua família não vê, tem alguém que te vê como os teus amigos não vê, tem alguém que te vê como o mundo não vê, tem alguém que te quer, tem alguém que vai fazer você uma pessoa extraordinária. Então se alegre em Deus, amplie a sua visão, porque Ele te viu primeiro, Ele te enxergou primeiro. E tem um detalhe: na sua mão, nós não somos um número. Qualquer lugar que você vai comprar qualquer coisa, CPF, por favor, você é um número. Para o mundo você é um número. Por enquanto, falado, qualquer dia vai ser QR Code. Mas para Deus você é um nome. E o nome está escrito na palma de suas mãos. Quando vier a luta, diga assim: ei, você não precisa enxergar acima da luta, você precisa enxergar quem te chamou para lutar com você. Se Ele está comigo, eu vou vencer. Você acha que Deus chamou você? Tirou você do fundo do poço? Tirou você da lama? Te deu uma família? Te deu sonhos, projetos, para depois deixar você morrer na praia? Não é o Deus que eu sirvo. Mas o problema não é com Deus, o problema é você acreditar naquilo que Ele vê. Então hoje eu quero falar sobre o quanto você precisa enxergar o que Deus vê em você. Porque Deus vai ver, Ele já viu, Ele já te chamou, já te escolheu, Ele já colocou o seu nome gravado na palma. Agora você precisa assumir essa postura: eu pertenço a Ele, eu sou dele. Não tem diabo, não tem inferno, não tem boca, não tem capeta, não tem ninguém que possa impedir o que Ele tem para fazer na sua vida.
Então diga: eu preciso assumir uma postura de filho de Deus, de servo de Deus, e nada poderá te resistir todos os dias da sua vida. Quando Deus chamou Josué, ele falou assim: não fui eu que escolhi você? Não fui eu que te separei? Então só ser forte e corajoso. Deus está mandando eu dizer para você: não fui eu que te escolhi, não fui eu que te tirei lá daquele lugar que ninguém estava preocupado, não fui eu que tirei você da lama, do monturo, não fui eu que tirei você da escuridão. Então só ser forte, corajoso e parte para cima com tudo, porque o meu Deus, o teu Deus é fiel para cumprir toda boa promessa que Ele tem na minha e na sua vida. E se eu fosse você, eu dava uma rajada de glória nessa noite. Diga: diabo, tu perdeu. Mais alto: diabo, tu perdeu. Tu perdeu. Porque nunca mais, diabo, eu vou me ver pequeno. Eu sou do tamanho do Deus que me viu e que me escolheu. Aceita essa postura, tome essa postura, e ninguém vai ficar de pé diante de você. Nenhuma dificuldade e adversidade vai ficar de pé diante de você.